Boa noite, sejam bem-vindos a mais um debate parlamentar aqui na RTP Madeira com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, deputados, convém dizer, recentemente eleitos das eleições de 24 de setembro. Convidamos para esta edição Bruno Melino, deputado do PSD, Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, Mónica Freitas, do PAN, e Edgar Silva, eleito pela coligação CDU. Vamos naturalmente projetar este ano parlamentar e também esta legislatura. Começo pela deputada Mónica Freitas do PAN e naturalmente a primeira questão é que expectativas é que transporta para este novo desafio para si e também para aquilo que será ou aquilo que perspectiva que poderá ser este ano parlamentar e também a legislatura de 4 anos. Desde já, boa tarde, Gil Rosa, e cumprimentar aqui as pessoas na mesa. O PAN está claramente muito satisfeito e contente pelos resultados alcançados no dia 24, no sentido em que voltamos a cumprir aquele que era o nosso objetivo, que é voltar a ter representação parlamentar, aliás, e podermos estar novamente na Assembleia. Portanto, a última vez que o PAN teve essa representação foi em 2011 e, portanto, para nós agradecer a todas aquelas pessoas também que nos deram este voto de confiança em voltar a ter o PAN na Assembleia. E aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo do tempo, é voltar a trazer aquelas que são as nossas causas também para o Parlamento, podermos levar avante todas aquelas medidas que tínhamos previstas no nosso programa eleitoral, ou pelo menos as possíveis, e é nesse sentido que também iremos trabalhar, e é com enorme satisfação que vemos esta vitória também, de certa forma, para a causa animal e ambiental. Está pronta e preparada para ser o fiel da balança, digamos assim, no Parlamento, atendendo às negociações que aconteceram com a maioria? As negociações trazem um sentido de responsabilidade e um desafio maior para o PAN do que aquele que estava inicialmente previsto, mas o nosso foco é naquele que é o trabalho que temos pela frente e os nossos objetivos, e a nossa visão continua a ser a mesma, e nós vamos, durante os próximos 4 anos, trabalhar como trabalharíamos de outra forma, no sentido de promover aquelas que são as nossas causas e que foram conhecidas do nosso eleitorado, e não só durante todo o período da campanha eleitoral, e aquelas que são as nossas medidas bandeira também, que foram bastante divulgadas ao longo daquelas 2 semanas, e que foi também o que fez com que as pessoas pudessem votar em nós e nos desse esta oportunidade de agora virmos a poder concretizá-las, e este acordo de incidência parlamentar faz com que nós também tenhamos essa possibilidade concretizada. Nuno Morna também é uma estreia, uma cara nova no Parlamento a partir desta quarta-feira. Pergunto-lhe também qual é a expectativa que tem para esta legislatura. Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava muito que se recentrasse, ou que se centrasse, se é que alguma vez esteve centrado, o trabalho político na autonomia da autonomia no Parlamento. É ali que emana o poder político da autonomia e não do Governo. Por isso, espero que o Parlamento funcione dentro das normas da cordialidade, da hombridade, daquilo que se deseja, que seja uma relação produtiva de uns com os outros, de maneira a que se aumente os desígnios da autonomia e se melhorem as condições de vida dos madeirenses. No imediato, nós amanhã, eu ainda sou um pouco verde nestas coisas, como é óbvio, mas amanhã já temos prontos para entregar um projeto de resolução e uma proposta de decreto de alteração da lei eleitoral, no sentido de proporcionar o voto antecipado e a mobilidade, conforme prometemos na campanha. Está pronto o projeto e amanhã dá a entrada. E também um projeto que tem a ver com o teleférico uma proposta de resolução que tem a ver com o teleférico do Corral das Freiras. Se amanhã já puderem entrar, entram já amanhã estes 2 e temos os outros na calha, claro. Que têm a ver com aquilo que nós prometemos ao longo da campanha. Já lá iremos a essas questões mais ao pormenor, mas continuando a falar destes 4 anos, vamos ter uma situação diferente daquela que tem sido até agora, ou seja, um governo que teve que negociar, neste caso com o PAN, e eventualmente terá que fazer isso muitas vezes ao longo deste debate parlamentar. Como é que vê, de facto, essa questão em que temos pela primeira vez na Madeira um governo que não tem uma maioria absoluta no Parlamento? Tem uma maioria absoluta no Parlamento, resultado de um acordo parlamentar feito entre os 2 partidos que efetivamente constituem o governo, mais o PAN como mas ao que parece não é para tudo. Aliás, a Mónica Freitas depois também há de falar sobre isso. Não precisa ser para tudo. O PSD, o horizonte do PSD será sempre aprovar o programa de governo e posteriormente os orçamentos, e ao que se leu, o acordo que parece que anda escondido e que ninguém tem o direito de saber o que é que está lá escrito, diz que, pelo menos leu-se na comunicação social, que
implica a aprovação dos 4 orçamentos da legislatura, por isso não, tem tudo para resultar. E as moções de censura? Obviamente, claro que sim. Edgar Silva, também pergunto, o Edgar Silva, obviamente, já com a experiência que tem como parlamentar, o que é que espera desta nova realidade política na Madeira? Em primeiro lugar, estranho muito que a deputada eleita pelo PAN possa dizer com a maior candura que exercerá responsavelmente um mandato, estando ou não vinculado o PAN a um acordo com a maioria. Com as mesmas condições, com o mesmo sentido de responsabilidade, com a mesma naturalidade. Como é que é possível estar a assumir a viabilização de uma maioria e ao mesmo tempo dizer que de outra forma também iriam fazê-lo? Mas não é legítima a posição do PAN? Não é questão da legitimidade, é que o quadro político é outro, os compromissos são outros, são responsabilidades que resultam de outras incumbências, de outras obrigações e, portanto, não se pode dizer que tanto faz, tanto se deu como... Não é. É completamente diferente estar vinculado a um compromisso de viabilizar uma maioria, tem legitimidade para o fazer, não é legitimidade. Agora, não é igual, isto não é igual ao litro. Mas, inclusivamente, nós tivemos já o PCP também, que já experimentou essa realidade a nível nacional, já fez parte de uma solução que aguentou um governo, como sabemos, do Partido Socialista. Mas não nota as diferenças? Por acaso era um governo de direita que o PCP ia viabilizar? Por acaso era um governo que, ao longo de 40 anos, vinha a impor um conjunto de políticas de agravamento da exclusão social, de agravamento da crise ambiental? Era um governo que se assumia na área do centro-esquerda, era um governo do PS. Portanto, não é uma coisa contra a natura. O que está a dizer é que eu entendo que o PAN é um partido de esquerda. Não sei se é, eles dirão. Agora, o que me parece é que não se pode dizer com a mesma candura que estar com este compromisso e estar sem ele está tudo igual. Agora... Para nós, esta legislatura enfrentámos-la sobretudo com uma perspectiva de propostas concretas para problemas concretos. Nós queremos contribuir para que no Parlamento os problemas concretos da vida das populações, hoje os problemas são gravíssimos em relação à área da saúde, os problemas da habitação, os problemas dos trabalhadores precários, estes problemas que as grandes situações das desigualdades sociais que se agravam na região, que esses problemas estejam no centro do debate, sejam o objeto principal da proposta, da iniciativa política e da iniciativa legislativa. É nesse sentido que nós encaramos esta legislatura, porque o Parlamento precisa dar resposta a enormíssimos problemas com que se defrontam as pessoas hoje. E vou dar já a palavra também ao Bruno Limas, como a Mónica e o PAN foram aqui também particularmente visados. Não sei se a Mónica quer reagir. Não, eu gostaria só de reforçar que acho que é importante. As minhas palavras foram que este acordo, como é óbvio, traz maior responsabilidade e é um desafio diferente. E, portanto, claro que o trabalho não é o mesmo. Aliás, o PAN tem perfeita consciência do trabalho que tem pela frente de certa forma, não. É um caminho que nós escolhemos percorrer exatamente em prol daquelas que são as nossas causas e com muita consciência e com muita ponderação quando o fizemos. E, portanto, nós temos noção do desafio que é, mas o que nós queremos dizer é que o nosso foco é o trabalho, sempre foi o trabalho e é nisso que vamos manter. E podemos dizer que o PAN é um partido de esquerda que está a apoiar um governo de direita? O PAN nunca se intitulou como um partido de esquerda. Nós somos um partido de causas e, portanto, o que para nós é importante é que as nossas causas sejam ouvidas, que possamos trazer aqui voz às questões que normalmente não são faladas pela maioria dos partidos do Parlamento. Felizmente, desta vez, temos uma maior pluralidade e, portanto, se pode-se trazer perspectivas diferentes, pode-se trazer diferentes propostas e, portanto, uma das áreas e que faz com que o PAN seja um partido único é o facto de implementarmos estas três de pessoas, natureza e animais e natureza e, portanto, para nós estas três causas são fundamentais, é o que nos transforma num projeto único e para nós é benéfico podermos trazê-las para a causa. Quais três causas? Não estou a perceber, não percebi quais são as três causas, que são únicas, que sejam só vossas e de mais ninguém. Não são só nossas, mas nós temos esta Quais são as causas que são exclusivamente nossas? Disse, é um partido único e que tem causas exclusivas. Quais são? Quais são essas causas que são exclusivamente vossas? Quando, não são de mais ninguém? Quando nós falamos num projeto único que alia três bandeiras, pessoas, animais e natureza, reforçamos que em todas as nossas medidas nós temos sempre uma perspectiva para as famílias. Quando nos acusam que somos um partido que só pensa na causa animal, nós quando pensamos na causa animal já estamos a pensar ao mesmo tempo em formas de colmatar as necessidades das famílias, nomeadamente quando falamos da questão do IVA, também falamos da questão dos produtos alimentar para animais e, portanto, isso também vai ter um impacto nas despesas das famílias
E ninguém nesse sentido fala que nós das vamos despesas, trabalhar. mais ninguém fala das despesas da família. Todos os partidos falam daquelas que Então são as não suas é causas único. e daquelas que são importantes. O nosso projeto, quando nós dizemos que é único, é que conjuga aqui 3 grandes questões e nós Está a temos querer isso dizer assente que é em único, todas as mas não quer nossas dizer que medidas. seja único. É Cada um completamente deverá diferente. defender o seu partido da maneira que entende. Vamos prosseguir naturalmente o debate, com certeza será muito interessante. Bruno Melim, também, naturalmente, a sua perspectiva enquanto deputado da maioria, e desta vez de uma maioria que não é absoluta, pelo menos pelas contas dos os 24 deputados, foi preciso ir aqui novamente ao apoio de outro partido, neste caso do PAN. Como é que encara esta legislatura? Bem, boa noite a todos. Cumprimento especial àqueles que se estreiam, à Mónica e ao Nuno. Já-lhes as maiores felicidades na persecução daqueles que são os objetivos, que é defender os madeirenses e aquelas que são as nossas causas, independentemente dos partidos. Agora, é evidente que a responsabilidade e estabilidade que o PAN quis assumir nesta legislatura incomoda muita gente. E incomoda, se calhar, quem se diz verde e ecologista, porque, de facto, não consegue ter uma resposta e um programa para as áreas verdes. Incomoda aqueles que nos querem acantonar e querem acantonar o PSD à direita. E incomoda todos aqueles que pretendem ter numa governação e no próximo horizonte de 4 anos a instabilidade no desenvolvimento daquelas que são as políticas e o horizonte futuro. Mas o PSD não é um partido de direita? O PSD é um partido que, conjuntamente com o CDS, formou uma coligação que venceu em 52 de 54 freguesias, que venceu nos 11 concelhos e que se apresentou sempre como um partido autonomista, um partido fazedor, desenvolveu a Madeira e fez uma coisa em que incomodou durante muitos anos a esquerda, que foi uma revolução tranquila e onde as condições de vida melhoraram substantivamente, pese embora assumamos que há muito por fazer, que há muito para continuar a trilhar e há respostas e desafios que temos que continuar a desenvolver. E é interessante, quando há bocadinho o Sr. Deputado Edgar Silva dizia... Não me diga que é um partido de causas também. Não, já não é de direita, é um partido de causas. Que o Sr. Deputado Edgar Silva dizia que preferia viabilizar um governo do PS e viabilizar um governo de esquerda, que foi o que o PCP fez em 2015, viabilizou um governo que trouxe a maior crise de habitação, que deixou os alunos sem aulas, que deixou o SNS no estado em que está e, portanto, é esta a alternativa da esquerda da Madeira, que é deixar pior, que é o não funcionamento do Estado, que é preferível, desde que não seja o bicho-papão, permitam uma expressão, corriqueira do PSD. E, portanto, nós devemos estar na política movendo-nos por aquelas que são as nossas convicções. Claro que há partidos com estruturas ideológicas mais firmes ou mais densas. E mais vinculadas mais, à direita ou à esquerda, não é? Mais vinculadas à direita ou à esquerda. Agora, aquilo que nós nunca vamos deixar fazer no PSD é deixarmos de lutar por aquilo que acreditamos. Não temos a arrogância de achar que temos razão em tudo, mas na nossa perspectiva apresentaremos sempre as nossas propostas. E naturalmente que numa geometria parlamentar que é diferente daquela que aconteceu em 2015, que é diferente daquela que aconteceu em 2019, vamos apresentar as nossas propostas, vamos apresentar e fazer a governação para a qual os madeirenses também votaram e confiaram quer no programa eleitoral que sufragámos, quer nas propostas que temos vindo a apresentar, com um único horizonte, que é continuar a resolver, continuar a melhorar a qualidade de vida dos madeirenses, sem esquecer que, por exemplo, temos, objetivamente, o maior ano económico em termos de PIB per capita, em que temos um investimento brutal que no próximo ano teremos 600 habitações disponíveis no âmbito de outros instrumentos, mas isto não quer dizer que não tenhamos outras áreas a trabalhar. E é evidente que temos, porque se tivéssemos podíamos entregar. Claro. Mas ainda há pouco o Bruno Melim falava que o PSD... Não respondeu se é de direita, se é de centro, se é de causas, se é de cima, se é de baixo. Nós somos um partido que faz a diferença e que não somos de protesto. No Parlamento estão à direita. Nós, no Parlamento, mas também já nos sentámos à esquerda. Claro. O importante é um partido autonomista, é um partido defensor da dignidade da pessoa humana, é um partido interclassista, é um partido que concilia tanto os trabalhadores liberais como os profissionais a termo ou os pensionistas, os reformados e os jovens. É um partido plural. Mas tem medo de dizer que é de direita? Ou que é social-democrata? Mas o senhor deputado, Edgar Silva, não vai definir nem o que é o PSD. Não, os senhores é que sabem não vai definir nem o que é o PSD, nem o que é a minha corrente dentro do PSD. Agora, há uma coisa... Responde. Porquê que não responde? A pergunta era se era de direita. Não, mas o PSD sempre foi um partido de centro. Tem vergonha? Não, o PSD sempre foi um partido de centro. É do centro. Está bem. Pronto, está respondido. É como o PS, um partido social-democrata, não é? Nós somos, naturalmente, há correntes mais à direita, há correntes de centro, há correntes de centro-esquerda.
Mas, globalmente, Havia o uns PSD que eram do meio. que é a transformação. Agora, há uma coisa que nós não somos, que é agarrados a um passado trotskista-leninista, preso ao século XX, à pré-revolução industrial. Roberto Almada não pôde vir. E, portanto, trotskista é com o Roberto Almada. Naturalmente, aquilo que me parece é que os partidos, alguns partidos da oposição, também não se pode meter toda a gente no mesmo saco, convivem muito mal com a capacidade do PSD em pôr, em primeiro lugar, os interesses... Vamos continuar o debate, dar também a palavra aqui ao Nuno Morna. Eu estou divertidíssimo com isto, não é? Imagino que Podem divertidíssimo. continuar. E agora também perceber como é que... Já agora, obviamente que o Iniciativa Liberal é um partido de direita, portanto essa questão... Sim, não temos problemas nenhum não em se dizê-lo. coloca, não é? Centro-direita, direita, sim. E gostava de ter feito de parte desta solução de governo. Qual solução? A solução que, entretanto, foi encontrada com o PAN para uma maioria parlamentar. Se foi encontrada com o PAN, está resolvido o problema. Não tem que gostar de fazer parte Não ou ficou não. com Aquilo que eu ciúmes, disse. permita-me o Não, nada disso. Isso é uma análise que alguém que vem de um problema gravíssimo gravíssimo em termos de resultado eleitoral, que uma derrota brutal como o Partido Socialista, que anda a divulgar uma teoria de que nós somos a noiva que ficou no altar e não sei quem, não sei o que mais, quando isso é tudo uma grandíssima treta. Nunca chegaram a ser noiva, não é? Nunca chegámos a ser coisa nenhuma. Eu tive uma conversa com o Presidente Albuquerque, que durou menos de um minuto, em que disse que estava disposto a conversar, como estou disposto a conversar com o Padre Edgar, com a Mónica e com o Bruno nesta mesa. E estamos aqui os quatro a conversar. Há alguma coisa contra as conversas? Eu não tenho nada. Eu estou disponível para conversar, seja lá com quem for. Mas há pouco... Desde que isto se traduza em medidas concretas na resolução dos problemas que os madeirenses têm. Que têm. E não há como negar. E não acredita que esta solução possa funcionar nessa perspectiva? Eu espero que funcione. Eu espero que o PSD e o PAN tenham sentado à mesa de boa fé para criar uma solução que funcione para os 4 anos. Eu não posso pensar de maneira diferente. Por isso é que gostava de ver o tal acordo, não? Gostava de o ver também, claro que sim. Gostávamos todos, quer dizer, não há cartas brancas na política. Já agora, pergunto à Mónica Freitas, este acordo, ele tem que permanecer envolto em algum secretismo ou será público alguma vez? O acordo não é secreto na medida em que foi feita, inclusive, uma conferência de imprensa onde o PAN, e em meu nome, e claramente, enquanto deputada, e que assinei esse acordo, em dar a conhecer quais é que eram as medidas que estavam colocadas, quais eram as questões que o PAN teria uma voz a dizer ou não. Portanto, foi mais do que exposto. Mas aquilo que se falou na altura que foram medidas muito básicas, muito... Quer dizer, não houve assim grandes questões. Eventualmente estarão lá no acordo, não sabemos. As principais medidas, e que foram as mais divulgadas, porque são aquelas que estão assentes e que há este compromisso e esta boa-fé em concretizá-las nos próximos 4 anos, foram aquelas que sempre foram as medidas bandeira do PAN e que toda a campanha eleitoral sempre estiveram mais do que... Vamos recordar então algumas das principais. Nós temos a vacinação gratuita para todos os animais, temos uma campanha... O governo vai ter que incluir isso no programa de governo. Exatamente. Temos a criação de um centro de juventude no Caniço, temos a criação do passe de saúde para os porto-santenses, temos a criação de um banco de leite materno na unidade de saúde, no hospital, temos a criação, a avaliação para que haja... para que haja a fixação dos professores após 3 anos, independentemente do seu grupo escolar. E, portanto, acho que estão a falhar aqui algumas, mas estas são as principais. Claro, mas há quem questione porque é que, por exemplo, o PAN não colocou questões como, por exemplo, redução de impostos. Questão relacionadas com a área da saúde, a questão das listas de espera, enfim, e outras áreas que eventualmente estejam, nesta altura, a questão da habitação, por exemplo, que estejam a preocupar os madeirenses. O PAN colocou aquelas que foram as medidas que para nós foram sempre as nossas medidas bandeira. Portanto, foram as medidas que nós divulgamos ao longo de toda a nossa campanha eleitoral, são as medidas principais que estão no nosso flyer, são as medidas com quem nós conversamos com as pessoas, foram medidas que nós, em conversa com associações, com pessoas da sociedade civil, que nos foram alertando para algumas coisas que criam-se práticas e execuíveis e que, portanto, nós conseguimos ter a garantia de que vão ser concretizadas. Nós sabemos que e nós temos noção das problemáticas que existem e nós temos um programa eleitoral de 47 páginas que tem medidas nos vários âmbitos e que toca nas questões da habitação. Claro, mas essas não vão ser todas absorvidas pela maioria. Essas não estão neste acordo, mas não significa que não vão ser discutidas, que não vão ser levadas a proposta e que não vão ser trabalhadas e negociadas. O que o PAN simplesmente quis garantir é que aquelas 10 principais, que são execuíveis, que são práticas, vão ser efetivamente E com essas medidas, o PAN, no fundo, compromete-se a votar para já a favor do programa de governo
e a favor do orçamento da região, que são os documentos que virão nos próximos tempos. O PAN terá esse papel também relativamente às negociações prévias e uma avaliação prévia desses mesmos documentos e, portanto, aí também há esta salvaguarda de que estas medidas serão... Claro. Mas em relação, por exemplo, ao programa de governo, que é o documento que se seguirá depois da posse que vai acontecer nesta quarta-feira, já está acertado? Enfim, o que é que o PAN vai incluir nesse programa de governo? Isso já está definido? Ainda não está definido em totalidade, até porque a tomada de posse é só amanhã, portanto, só a partir de amanhã é que oficialmente estamos como deputados da Assembleia, portanto, a partir daí há todo um trabalho a ser feito nesse sentido. Eu espero que o Governo já esteja a fazer o programa de Governo, então esteja à espera que amanhã os deputados tomem posse. Claro. E continuar a não responder, Mas porque nós é que a não gente somos não tem governo. direito de O PAN não é saber governo, quais são as alíneas desse acordo. Como nos Açores, quando a Iniciativa Liberal assinou um acordo com o PSD, foi preto no branco, com as assinaturas no fundo das páginas, do líder do PSD e do líder da Iniciativa Liberal, os pontos todos direitinhos do acordo. Porque esse segredo todo? Eu não vejo como segredo, eu acho que não é um segredo. já falamos sobre a situação, a única coisa que não foi divulgada se não se divulga, foi o documento é porque há em si. segredo. Então é que há alguma coisa escondida no meio disso tudo. Posso ter essa presunção de achar que vocês estão a esconder alguma coisa. Claro, eu e os madeirenses, não é? Exatamente. Pronto, nós falamos da parte direito me assiste, não é? Claro. Mas Nós falamos abertamente sobre isso, acho que não há nada a esconder. O acordo está mais claro, só não foi divulgado o documento em si. Mas isso é uma coisa que foi discutida para ambas as partes. As medidas Portanto... são Mas há um acordo. Mas os entendimentos são públicos. Mas há um acordo, porque é que não sabemos o acordo? Mas há um acordo e há um documento, é E há isso um que estamos aqui a documento. falar. Então porquê é que não se divulga o documento? Sim, claro que há um Mas documento. da parte do PAN, alguma objeção em divulgar esse documento? Não, foi algo que foi discutido para ambas as partes e que foi decidido. Portanto, e acordaram que não divulgariam publicamente o documento. Quer dizer, Iríamos falar abertamente espero que o sobre CDS documento, ao não menos temos nada saiba a os termos esconder do sobre o acordo. documento. Sabe? Pronto, ok. Já agora pergunto aqui ao PSD, porque este secretismo não pôr o documento cá fora? Eu, com o devido respeito por todos os senhores deputados, têm legitimamente as suas aspirações, ambições e dúvidas, mas parece-me bastante evidente que quando a senhora deputada eleita, Mónica Freire, apresentou o acordo em que tinham 10 medidas estruturais que tinham negociadas e das quais não abdicavam para o apoio em sede de incidência parlamentar, que, em troca, era um acordo por 4 anos e que, portanto, fazia prever o orçamento, a passagem do orçamento da região negociado ponto a ponto. Havia também a questão que foi conhecida das iniciativas legislativas serem discutidas previamente pelos partidos que fazem parte da incidência parlamentar, que, em detrimento disso, e por isso é que há um acordo de incidência parlamentar que leva à estabilidade política de um conjunto de documentos que são estruturantes. Agora, ninguém, evidentemente que se ao longo dos 4 anos não se cumprirem as medidas, não quer dizer que não se possa ir além das ideias noutras iniciativas, porque se há coisa que, por exemplo, o mandato passado foi muito frutuoso, foi numa alteração de circunstâncias significativas, desde a pandemia à crise inflacionista. Hoje, no contexto internacional, vemos uma subida de custos que poderá causar efeitos na economia muito mais adversos com a subida dos custos do petróleo. Há quem diga que, inclusivamente, o petróleo pode faltar no inverno. Ou seja, há um conjunto de circunstâncias em que estão garantidas previamente 10 medidas que são estruturais para 4 anos. Foram apresentadas. Mas isso está claro. A questão que estamos a falar aqui é que existe um documento... É a viabilização... Desculpa, Bruno, mas vocês falam e não dizem nada. Já parece aquela figura do Ricardo Araújo Pereira. Não, eu só estou a perguntar, é que se esse acordo tem mais medidas e mais coisas para além das 10 medidas do PAN. São as 10 medidas e a questão do teleférico estrada da Ginja. É só isso que está lá? Sim, em relação ao PAN. Divulguem, qual é o problema de divulgar? Mas é conhecido. Não é conhecido essas 10 medidas, mas não é conhecido, os termos do acordo não são conhecidos. Então, um acordo de incidência parlamentar. Mas há sim um problema muito grande em divulgar um documento. Uma coisa certa. Uma coisa certa, quer um, quer outro. Uma coisa certa, um e outro estão em consonância. E um procurando cobrir ao outro e outro dando cobertura ao outro, um sendo porta-voz do outro. Há um aspecto que é claro, que se pode concluir e que é o toda a gente do percebe, Partido Comunista com a estabilidade política na Madeira. A política que vai ser, a ideia de estabilidade, a política que vinha a ser seguida vai continuar a ser prosseguida e, portanto, a mesma política terá condições para prosseguir ao longo dos próximos anos. Essa ideia de estabilidade quer dizer exatamente isso. O PAN viabiliza a estabilidade, o PSD fica satisfeito com a estabilidade. E o que é que isso quer dizer? Condições para que tudo quanto vinha a ser implementado na região prossiga exatamente da mesma forma. Tudo ficará da mesma forma. Mas não foi isso. Não tem a ver também com transparência? Com sabermos as coisas, os termos em que acordam as coisas? Desculpem, mas a estabilidade tem a ver com isso. Tem que estar sustentada em transparência, em clareza. E não há clareza nenhuma porque nós não conhecemos, os madeirenses não conhecem em que termos é que esse acordo foi assinado. Então,
Há aqui 10 pontos que foram falados. Há 10 pontos públicos. Não, desculpa, mas eu tenho todo o circunstância direito contrária, de achar que há lá mais qualquer coisa, uma vez que vocês... Mas o senhor deputado também poderia achar sempre Eu posso achar o que quiser. que há outras Então, coisas para eu para não além das achar, 10 plasmadas. para eu não achar e os madeirenses não acharem, divulguem o acordo. Olha, eu cá digo com muita simples. franqueza, se me permite. Diga. Eu, quando vi apenas aquelas 10 medidas, e quando me dizem que o acordo é aquilo e não é mais que aquilo, eu fiquei até arrepiado, porque pensei, como é que é possível, por tão pouco, assinar um acordo de compromisso por 4 anos? O tão pouco Eu fiquei com um desassossego muito grande, porque é em baixo perfil, eu diria em rebaixa. E se é só isso, eu não duvido da vossa palavra, eu não vou duvidar da vossa palavra, porque estão a assegurar que aquilo não é mais que aquilo. E eu pergunto, ao menos se nos desse o benefício da dúvida de que se calhar há mais qualquer coisa, a gente ainda pensa, se calhar há aqui mais. Mas não, é que eles juram que é só aquilo. Ora, é demasiado pouco para ser verdade. É confrangedor, é confrangedor. Mas o que é que gostava de ver então? É um pouco de vergonha alheia, não é? Mas não tem que meter na seara alheia. Mas assumir um compromisso de viabilização de uma governação para prosseguir exatamente as mesmas políticas de desastre ambiental, de intensificação da exploração, de acentuar das desigualdades, todo este processo que está a ser prosseguido ao longo de décadas e em troca de um centro de juventude no Caniço e umas trelas para o cão, uma trela para o cão e parece-me... Não é uma trela. Não, são duas. Pronto, está bem. E não sei o quê por causa das pulgas. Acha muito pouco. Quer dizer, mais confrangedor. Entristece qualquer alma. Mónica Freitas, como é que reage a estas críticas que não são exclusivas de Edgar Silva? Outros agentes políticos têm colocado a questão nestes termos. Nós compreendemos que para algumas pessoas estas 10 medidas façam alguma confusão. Mas para mim, que é uma estreia na política, eu acho que há coisas que são claras e que não há dificuldade em perceber. Não há dificuldade em perceber. Há necessidade de haver uma estabilidade governativa, houve a hipótese de haver uma negociação com o PAN. O PAN, para garantir essa estabilidade governativa, fez um acordo que garantisse as nossas 10 medidas principais, foram aquelas que o nosso eleitorado conheceu, foi por isso que votou em nós, foi por isso que nos deu esta oportunidade. E, portanto, é importante nós fazermos valer aquelas que são as Se soubessem antes, não teriam votado neles. Portanto, não estão a defraudar o vosso eleitorado. Há centenas. Não estamos a defraudar, até estamos a levar as causas que faz com que as pessoas votem em nós e se identifiquem com o nosso partido, que é exatamente a causa animal e ambiental. Se nós fôssemos... e é aqui que nós marcamos também a diferença, porque há várias medidas que já foram faladas ao longo de vários anos. Há coisas que estão sempre colocadas em cima da mesa e que vão continuar a ser colocadas. Mas estas normalmente são medidas que são deixadas para o último plano. E o PAN, como um partido que é animalista e que se assume dessa forma, não poderia deixar de querer garantir, através deste acordo, que sejam implementadas e execuíveis medidas no âmbito da proteção e bem-estar animal. Nós compreendemos que não é uma prioridade para alguns partidos, há pessoas que não veem isso com esses olhos e nós compreendemos e respeitamos isso, mas o nosso eleitorado, e não só, isto acabará por ser muito benéfico para todos os madeirenses e porto-santenses, até porque estas medidas não são só de âmbito animal e ambiental, em tantas outras questões aqui envolvidas. Eu compreendo que a parte da transparência também é importante, mas eu acho que a conferência de imprensa foi extremamente clara em explicarmos quais é que eram as medidas que o PAN tinha proposto e que para nós é uma vitória para a causa animal e ambiental e até para as próprias pessoas, e irão perceber isso. É um desafio, é uma responsabilidade, mas o que se quer no Parlamento é que haja trabalho. O Parlamento tem este poder de poder discutir ideias, de poder negociar, apresentar propostas, e é nesse sentido que nós também esperamos que todas as pessoas assumam esse papel, e também não se podia esperar que com um acordo o PAN pudesse implementar todas as medidas e mais algumas, sobretudo medidas que não são bandeiras nossas, são bandeiras de outros partidos e que eles continuarão lá representados e que terão a oportunidade de lutar por essas causas. Nós lutamos por aquelas que nós consideramos importantes e, nomeadamente nesse acordo, e eu também falei disso na conferência de imprensa, tem a questão da Estrada das Ginjas e do Corral das Freiras, que são essenciais para o PAN, que nós sempre tivemos uma posição muito clara relativamente a isso, que também devemos isso ao nosso eleitorado e isso nós quisemos garantir, assim como a própria questão da provedoria do animal, que para nós também é muito importante. E, portanto, aquelas que são as nossas causas principais e mais importantes estão lá separadas. Já mandaram à frente o provedor já existe. Não, e já foi mandado à frente. Mas a questão não é criar um provedor, a questão é haver uma restituição da forma. Aliás, era um anterior membro do PAN. Já foi à frente. Foi candidato. Foi andando à frente. E a externalização nunca ninguém fez. Uma pergunta. Esta é a questão, mas é pessoal. Isto não tem nada a ver com... O pessoal faz lá fora. Não. É pessoal e político, obviamente. Claro. Mas esta questão do animalismo não faz impressão nenhuma ao PSD? É assim uma coisa...
Eu não. Esta restrição pelo animalismo, o animal e as restrições que isso implica naquilo que são questões... Mas agora também devolvo essa questão. Isso faz alguma impressão? A mim faz-me. Porquê? Mas acha que os animais são restritivas. não precisam ser também defendidos e ter claro alguém que precisam de ser defendidos com a dignidade que merecem, mas sem animalismo. Então, o animalismo onde nos leva sempre é uma restrição. Mas acho que está a haver aqui um excesso de zelo em relação aos animais. Não, claro. estamos a falar, eu não acho que há excesso de zelo em relação aos direitos dos animais. Não, se as acho questões que o PAN coloca são... Não fui eu que falei de animalismo nesta mesa. Foi a deputada Mónica Freitas. O animalismo encerra em si uma série de pressupostos e de princípios que inibem questões que têm a ver com a execução do meu humanismo. Por exemplo. Atenção. Então, quando se restringe direitos que são meus, como ser humano, para fazer prevalecer os direitos dos animais, há aqui um choque. Mas aqui não... Não, o animalismo tem a ver com isto. Mas eu pergunto se de facto se encontra naquilo que foi dito aqui, na tal conferência de imprensa. Quem foi dito, não é nada disso que eu estou a dizer. A deputada Mónica Freitas referiu a expressão animalismo. Claro. O PAN é um partido animalista. O animalismo é uma estrutura de pensamento. E como estrutura de pensamento que é, há que ser consciente que em alguns casos até pode quase ser considerada fundamentalista, não é? Exatamente. Por isso mesmo é que eu estava a perguntar ao deputado Bruno Melim se sente confortável com isto. Foi simples. Eu gostava de responder dizendo que, e agradecendo também a estrutura de pensamento que aqui evidenciou, que revela uma cultura geral aprofundada em conhecimento da filosofia e do pensamento, mas sobretudo da retórica, porque naturalmente, tendo feito esse apontamento, não deixa de ser também evidente que no conhecimento e das medidas que são hoje públicas quanto a este acordo de incidência parlamentar, eu não vi nenhuma medida restritiva nem proibitiva da liberdade. Mas não foi isso que eu falei. Portanto, mas senhor deputado Nuno Melo, nós temos que compreender uma coisa. O povo madeirense foi chamado a votar e elegeu-nos 23 deputados da coligação Somos Madeira, elegeu 4 partidos com uma representação parlamentar e outros grupos parlamentares. Nós, quando fazemos acordos de incidência parlamentar, parece que é o contrário da esquerda, que neste país tudo pode fazer e tudo pode assinar, em nome dos fantasmas da direita, aquilo que me parece é que nós não vamos alterar a estrutura de pensamento dos partidos. O PSD não vai deixar de ser o PSD. A Iniciativa Liberal, se tivéssemos feito um acordo de incidência parlamentar consigo, não íamos alterar o seu pensamento, nem vamos alterar o pensamento do Sr. Deputado Padeira de Gá, nem da Sra. Deputada Mónica Freitas, nem das estruturas que representam, porque nós estamos a representar estruturas, mas estamos a representar o povo madeirense. E é evidente que, naturalmente, que se houve uma negociação, houve medidas que o PSD naturalmente não levará avante e que não implementará, em virtude do consenso alargado daquilo que é essencial para os madeirenses, que é a melhoria das suas condições de vida, e também, naturalmente, houve um conjunto de medidas que foram inscritas neste acordo, que estarão plasmadas, estou certo, no programa de governo e que não farão parte também daquela que é a estrutura de pensamento do PAN ou do PSD. E para o PSD é fácil implementar estas medidas que foram propostas pelo PAN? Isto para dizer o seguinte, que em tudo há bom senso. E aquilo que me parece, e que também tem incomodado muito a oposição, é que neste momento, em virtude daquilo que são os documentos conhecidos, das negociações, dos programas eleitorais, não me parece, e seria desonesto da parte dos senhores deputados, dizer que há algum radicalismo naquilo que é conhecido. E, portanto, naturalmente, que com o bom senso, com aqueles que são os objetivos essenciais dos madeirenses. Os madeirenses não estão preocupados, estão 7, 8 ou 9 partidos na Assembleia a degladiarem-se retoricamente por A ou por B. Querem é que as situações sejam resolvidas. E este é um eleitorado, aliás, que tem na Madeira a sua expressão e que nós temos que atender. E, portanto, respondendo à questão que agora o Gil Rosa me lançou sobre se é fácil ou se é difícil, nós temos um programa eleitoral que foi sufragado, maioritariamente, mas não com a maioria absoluta dos assentos parlamentares. Negociámos. Posso-vos dizer, até porque esse documento é público, que o programa eleitoral do PSD resultou também de uma auscultação profunda à sociedade civil, chamada Compromisso 2030, da qual eu fui um dos coordenadores. E posso garantir que em algumas áreas há umas destas medidas, porque era também aquilo que nós sentíamos da sociedade civil. Agora, naturalmente, que nós não vamos pedir ao PAN para que aprove circunstâncias que são antagónicas àquela que é a sua linha, à sua estrutura de pensamento, à sua identidade, nem o PSD fará o seu contrário. Porque, naturalmente, nós temos uma estrutura, temos um pensamento com o qual se pode concordar ou não, claro que pode, e muito bem, fazer essas questões, mas a verdade é que este foi um projeto de uma negociação e os senhores deputados, muitos deles,
Não os estreantes, porque ainda não o puderam fazer, obviamente, que farão seguramente durante a próxima legislatura, mas acusam tantas vezes o PSD de ser autocrático, de ser absolutista, de não dialogar. E quando o PSD dialoga, perguntam se não nos faz confusão. Quando o PSD faz acordos, como fez há 4 anos com o CDS, perguntam se está tudo bem. Quer dizer, nós fazemos aquilo que os madeirenses nos mandatam. Nós fazemos aquilo que a população espera que nós façamos. Governamos. Mas também e os senhores Bruno Lima, ficam sempre à espera de respostas e a querem arranjar desculpas para justificar os seus fracassos. Bruno Lima, mas também fica um pouco a ideia de que parece que o PSD está agarrado ao poder. Bruno, Perdeu um deputado está confortável com essa solução? Está, não está? A Mónica também está. Então, sejam felizes. Agora, da minha parte, felizes e que sejamos todos felizes e que os madeirenses sejam felizes com isso. Mas da minha parte, a política os meus princípios são os meus princípios. E desde que eu votarei sempre favoravelmente tudo aquilo que aparecer que tenha a ver com a melhoria das condições de vida dos madeirenses. Mais nada. E mais nada, com os seus direitos e liberdades, que capacitem os madeirenses, que reduzam impostos, taxas, taxinhas e por aí fora, que desburocratizem a administração pública, que proporcionem criação de riqueza. Tudo isto terá sempre o nosso apoio. Venha de vocês, venha do Partido Comunista, venha do Partido Socialista, venha de onde vier. Se isso vier agora no programa do Governo, que há de ser discutido na Assembleia no próximo mês... Sim. O Iniciativa Liberal até pode votar a favor. Vamos ler, obviamente que sim. Podemos votar a favor, podemos abster e podemos votar contra. As 3 hipóteses estão sempre em aberto. Portanto, não... Seja lá... Não, eu não fecho a porta a nada. Não vai partir do princípio que votará contra. Agora, é aquilo que me... E atenção, eles não precisam do meu voto para nada. Vamos também chamar... Vamos também ouvir... Mas, Gil, desculpe porque eu fui interrompido algumas vezes pelo Nuno. Mas apenas para concluir, então. Para concluir o seguinte, que é, nós estamos disponíveis e respondendo, porque não posso deixar passar a questão... Se me permite a questão / provocação, nós não estamos agarrados ao poder. Quando eu digo agarrados ao poder é porque o PSD teve uma maioria, neste caso, que é em coligação. Nós, desde 1976... Poderia governar em minoria, não precisava de fazer acordo. Nós, desde 1976, vencemos sempre as eleições regionais. Claro. Se nós olharmos hoje, é verdade que a lei eleitoral é a mesma desde 2007, mas as vitórias, ou a lei que nos deu vitórias até 2007, hoje aplicada, dava 30 mandatos ao PSD ou à coligação Somos Madeira, não necessariamente ao PSD. E nós estamos disponíveis, como estivemos nos últimos 47 anos. Em 47. Sim. A lei anterior dava-nos 31 deputados. Naturalmente que nós sabíamos as regras à partida, sabíamos que a maioria são 24, sabemos que vencemos nos 11 concelhos em 52 das 54 freguesias, sabemos que temos o dobro dos votos, mais do dobro dos votos, mais do dobro dos deputados, do que o segundo maior partido da Madeira, que o segundo maior partido da Madeira está acantonado a 1/4 da Assembleia. Portanto, não somos nós que estamos agarrados ao poder. Os madeirenses votaram maioritariamente em nós. Agora, dentro daquelas são as nossas condições que nós consideramos de estabilidade, de desenvolvimento, para 4 anos, da maioria absoluta. Acharam que era necessário ainda assim ir negociar com mais um partido? Em negociar, em ter outras medidas e em exercer a democracia. Mas parece que isto faz confusão a algumas pessoas. Sim, eu acho que o facto de o PSD, o CDS, seja lá com quem for, poder estabelecer plataformas de entendimento, isso em democracia é o mais normal. Só que o que eu não vejo, e a única questão que se coloca é esta, eu não vejo que, e as incompreensões não são apenas minhas, não são só do PCP, isso está muito alargado na sociedade. Eu não vejo que aquilo que mobilizou para dar resposta, que mobilizou os intervenientes para dar resposta à chamada estabilidade, seja resolver os problemas da precariedade, os problemas que hoje são gravíssimos no setor da saúde, os problemas que estão a alargar cada vez mais em relação aos problemas sociais, os problemas humanitários decorrentes do problema habitacional, da crise habitacional, os problemas da pobreza que estão também a ampliar-se cada vez mais. Não há propriamente uma linha de compromisso para responder a problemas. Há uma lógica de poder. A chamada... Há um refrão que quer um, quer outro colocam, que é estabilidade, estabilidade, estabilidade. Estabilidade é a lapa agarrada à rocha na luta pela sobrevivência. Mas a estabilidade em si não é um bem também da democracia? A estabilidade, fala o que é a estabilidade? O António aqui Costa, quando é criar condições para se perpetuar no poder. Porque se houvesse aqui
uma linha de resposta a problemas concretos. Não é isso que aparece. Há aqui uma linha de compromisso, há uma orientação programática, há aqui objetivos concretos que se pretendem atingir, problemas concretos para resolver. Não é isso que aparece. E, portanto, o calcanhar daqueles de todo esse processo radica exatamente aqui. E depois, há aqui também toda aquela situação decorre do chamado demissionário. Porque o demissionário disse que, se não conseguisse a maioria absoluta, se demitiria no dia a seguir. Ora, o demissionário o que fez foi dizer que essa seria uma sua intenção, seria o seu compromisso, mas não o consumou. De facto, não assumiu aquilo que corriam das suas palavras. E o Dr. Miguel Albuquerque, a partir do momento que quis lançar esta figura de retórica, este processo de chantagem política, para ver se surtia efeito, resultou exatamente, foi o efeito bumerangue, reverteu contra ele e contra o PSD. Foi um erro estratégico. Agora, na noite das eleições, precisou de encontrar um artifício, improvisou, ali na corda bamba, sem rede, e disse, não, o que eu disse não era exatamente isso, era se, mas, e talvez, e também, e pronto. Ora, a fragilidade desta solução do governo não só resulta do facto de assentar em linhas de compromisso muito frágeis, sem uma ligação à resolução de problemas concretos da sociedade, mas tem esta fragilidade política maior, que é do descrédito, daquela que é a linha de compromisso assumida com as pessoas. Porque esta situação do demissionário não cria apenas uma questão de fragilidade, formalmente tem toda a legitimidade para assumir o mandato. Agora, perante a sociedade, esta maioria sai também muito vulnerabilizada. E sai mais vulnerabilizada porque aqueles que vão viabilizar são cúmplices deste processo, desta solução de governo marcada pelo demissionário que foi e deixou de ser. Mas acha que a solução seria, por exemplo, nenhum dos partidos viabilizar, por exemplo, um programa de governo ou um orçamento e fazer com que este governo, mesmo com esta maioria e sem haver uma alternativa do outro lado, pelo menos que seja visível neste momento, deitar-se o governo abaixo e ir para eleições? Seria melhor uma solução dessas? Não sei se era melhor. Esta foi a solução, este caminho foi aquele que os protagonistas acabaram por assumir. Mas existiriam outras saídas, sim. Existem várias experiências, existem vários processos. Mas quando fala outras saídas, está a falar em eleições? Não, mesmo de soluções. O governo minoritário? Olha, o governo de César, do PS nos Açores... Ir negociando, no fundo, medida a medida, orçamento a orçamento? Teve durante 4 anos com minoria e cumpria a legislatura, por exemplo, e estamos a falar de um processo numa região autónoma. Ou seja, o PSD, no seu entender, o PSD que existiriam outras soluções, mas esta foi a que decidiram por melhor. Voltando... E, portanto, por isso, porque foi esta a opção a seguida, estão sujeitos depois a toda a erosão da crítica. Já agora, em relação às propostas que o Nuno Morna já aqui anunciou que a Iniciativa Liberal vai apresentar, relacionada, por exemplo, com a questão... Amanhã. Com a questão do... Não sei se amanhã é o dia que... Não sei se amanhã se pode, se não... Mas de qualquer maneira estão prontas, darão entrada logo que seja possível. Já estão prontas. E uma delas é sobre a questão do teleférico no Corral das Freiras, que é uma proposta no sentido de recomendar ao Governo o quê? É uma suspensão do concurso que está semi-suspenso e seja, o abandono do projeto. Abandono do projeto. Mas não está semi-suspenso. Não está? Não, tem uma questão em tribunal, não é essa a questão. Tem uma Está questão em tribunal. Não é isso. Não pode produzir efeitos porque é uma questão legal. Ok, certo. Mas a obrigação da adjudicação. Sim. Já estava. Mas a proposta, o projeto de resolução tem a ver com a suspensão do projeto e o abandono da ideia do projeto. Vamos ver as intenções do PAN em relação a isso, quais serão. Mesmo que isso eventualmente possa ter consequências para a região, se já existem compromissos... Não, mas é um projeto de resolução. Os projetos de resolução, a maior parte deles ficam na gaveta, não vão a lado de Está bem, mas, quer dizer, mas o Nuno Morna, quando apresenta uma iniciativa, é no pressuposto que o Governo vai ser consequente, exatamente, e que seja aprovada. Sim. E o que lhe pergunto é que, mesmo avaliando... Já matou a iniciativa. Já matou a iniciativa. Não matei. Ficam todos na gaveta. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que os projetos de resolução são recomendações. Não passam de recomendações. Então, o Governo aceita a seguir a recomendação ou não. Ou estou a dizer alguma mentira? Mas do ponto de vista... Quem diz que vai apresentar uma iniciativa e vou apresentar a iniciativa. Exato, mas como muitas muitas delas apresentadas pelo próprio PSD. Só para clarificar esta questão, Nuno Morna, portanto, vai apresentar esta resolução, partindo mesmo do pressuposto que eventualmente já existam compromissos, e alguns que comprometem naturalmente este governo ou qualquer governo que viesse a seguir, que podem implicar indemnizações.
Se isso acontecer, o Nuno Mora continua a defender que, Claro que sim. mesmo que implique indenizações, Sim. que Acho que um atentado, a região deve indemnizar. um atentado ambiental, um atentado a todos os níveis, a prossecução desse projeto. Já agora pergunto Mas agora deixa-me falar, se me permitires, eu vou falar também, muito brevemente, de um projeto de alteração da lei eleitoral. Mas já o leremos. Eu só queria também perceber a posição do PAN relativamente a esta questão ambiental, que é uma das questões que está lá nos 10 pontos que falou, em relação à questão do teleférico do Corral das Freiras, independentemente desta resolução. Não sei se eventualmente votará a favor dela ou não. O PAN sempre teve uma posição muito clara relativamente à construção do teleférico no Corral das Freiras e que nós sabemos o impacto ambiental que isso irá produzir. Mas é totalmente e as consequências. O PAN, aquilo que já disse é que é preciso agora avaliar o que é que já está feito para trás. Nós só estamos a entrar agora e precisamos perceber o que é que está a ser feito, o que é que não está a ser feito e de que maneira é que podemos ou não travar. E isso já fez parte. Neste momento não existe teleférico, não existe nada. Exatamente. Em termos concretos no terreno, não é? Neste momento está em stand-by. Mas ao que parece existem já compromissos assumidos. Já. E, portanto... Exatamente. E a questão passa por aí. Foi adjudicado? Tá bem. Desculpe. A questão passa exatamente por aí. Essa informação também já nos foi dada no âmbito das negociações, porque lá está, foram negociações que foram ponderadas, sobretudo nestas questões que são tão... Mas vocês não acham que, por exemplo, defendendo os vossos princípios, que se calhar era melhor indemnizar, eventualmente assumindo as consequências, nesta altura ter uma opção de no fundo, não concretizar o projeto e pagar essa indemnização, ou correr o risco de não pagar a indemnização e avançar com o projeto? O PAN, o que tem feito já neste momento, nós já temos reunido com várias associações que já estão no terreno há vários meses, inclusive por causa da questão do teleférico do Corral das Freiras. Existe inclusive uma petição, existem vários movimentos da sociedade que estão a esse sentido e o PAN tem tentado ouvir também essas pessoas, sobretudo aquelas que são residentes nessa freguesia, perceber qual é que é o ponto de vista, aquilo que já foi feito, o que é que está para trás. Nós sabemos que já foi apresentado a alguns parceiros, que a situação também decorre em tribunal e, portanto, o PAN também precisa agora de ter conhecimento desses documentos e só com a entrada no Parlamento é que poderemos ter esse acesso e perceber aquilo que já foi feito, o que é que não foi feito, qual é o parceiro a nível ambiental, o que é que as pessoas também têm a dizer. Nós, inclusive, já tivemos uma reunião com uma associação que também já nos deu o ponto de vista relativamente à questão do teleférico e a partir daí podermos... tomar uma decisão. Exatamente, tomar uma decisão. Mas se aparecer este projeto de resolução, que vai aparecer, está aqui anunciado que vai ser apresentado, qual vai ser a posição do PAN no Parlamento? Vai votar a favor desta iniciativa do Iniciativa Liberal? O que o PAN pode garantir é que irá manter sempre a sua identidade e irá manter sempre aquele que é o seu ponto de vista em relação às causas das quais não abdica e pelas quais foi eleito. Mas essa e, identidade implica, neste caso, um voto em que sentido? A favor? Contra? O PAN continua a ser PAN e, portanto, vai votar de acordo com aqueles que são os seus princípios, com aqueles que são os seus valores e tudo aquilo que for linhas vermelhas para nós, obviamente, não iremos ultrapassar e, portanto, terá que ser analisado, terá que ser discutido para nós podermos tomar uma posição quanto a isso. Neste caso, será a favor da Iniciativa Liberal? Vamos ver, de acordo com os documentos, aquilo que está em jogo e aquilo que pode ser aqui a melhor solução. É um bom documento. Bruno Melim, há pouco queria intervir. Eu apenas acho que quanto a estas matérias é interessante e já se percebeu, até porque a Iniciativa Liberal parece, pelo anúncio que fez, que fará isso, parece que procurará a todos os momentos tentar roubar aquelas que são as iniciativas, a forma de estar e as propostas dos outros partidos políticos. Parece evidente que no âmbito da sua política de oposição será com base no texto permanente, a procurar intriga, a procurar aquilo que não é aquilo que acabou por defender, que era a melhoria das condições de vida dos madeirenses. E que está a acusar a Iniciativa Liberal de querer fazer números apenas para a comunicação. Parece-me que até, e não desfazendo, até porque era um excelente artista, ator, comediante, um homem da cultura, mas parece-nos que o partido, a Iniciativa Liberal, trará a este Parlamento também alguns números daquela que é uma forma de fazer política que pode não ser também aquela condizente com o eleitorado que a Iniciativa Liberal representa, que teve e que legitimamente está hoje representada no Parlamento. Aquilo que nos parece, e é aquilo que não aceitamos enquanto PSD, é que qualquer partido, seja qual for, nós naturalmente que compreendemos que nem toda a gente aceita as nossas propostas, que não tínhamos a mesma visão, que não, como eu dizia no início deste programa, a arrogância de achar que temos sempre razão. Naturalmente que temos a nossa perspectiva sobre os temas, claro que temos a nossa convicção, claro que representamos um conjunto de pessoas. Nós também podemos ter, não temos? Claro, exatamente. Obrigado. Agora, aquilo que nós nunca vamos permitir é que nos ataquem, do ponto de vista político, o caráter das circunstâncias e da legalidade das opções que viermos a tomar. Repare, este é um projeto que é conhecido.
que já teve, inclusivamente, e que hoje com o qual está nós não suspenso, concordamos. e que hoje está direito suspenso em que nos tribunal em virtude de um conjunto de circunstâncias. É um projeto que, do ponto de vista político, já sofreu, inclusivamente ao longo de vários anos, porque já esteve inscrito no orçamento várias vezes, conjunto de alterações, já implicou custos para a região, portanto já há dinheiro conjunto público de alterações, um conjunto de estudos, um conjunto de salvaguardas para proteger aquela que é, neste caso, a Laura Silva e, neste caso, aquilo que é, no caso das Ginjas, a Laura Silva, no caso do teleférico também, aquela que é a flora própria do Caldas Freitas. E, portanto, aquilo que nós não vamos, independentemente das pessoas concordarem ou não e das maiorias que se formam poderem ou não viabilizar essas iniciativas, aquilo que nós não vamos permitir, e era isso que eu queria deixar claro quando dizia há bocadinho o Sr. Deputado Nuno Morda dizia que estava suspenso, estava parado, não, há um contingente decorre da lei que nós naturalmente respeitamos. Como respeitamos e respeitaremos sempre aquelas que forem as decisões judiciais. E se for para reverter uma situação destas, agora, vai haver consequências para a região? Naturalmente, e isso posso afiançar, até porque no mandato anterior isso foi amplamente discutido, que há consequências para a região, há indemnizações, quando se tomam determinados projetos... Não é responsabilidade, mas, ó, Sr. Deputado, não são responsabilidades. Há Sr. Deputado, há opções políticas, há opções de auscultação da população, que eu saiba, nós estamos assim, há uma grande indignação de tal ordem no Caldas Freiras com este projeto que o PSD nas autárquicas ganhou com 80% e nas regionais ganhou a coligação Somos Madeira com mais de 70%. Portanto, nós não vamos fantasiar, como o Sr. Deputado gosta de fazer, em alguns números e para vender à comunicação social. Há correspondência, há consequências legais, jurídicas e políticas destes termos. Vamos também ver a opinião do Edgar Silva sobre isto. Permita-me os check and balance, os checks and balance relativamente a este tema. Agora, aquilo que nós nunca vamos permitir, seja a Iniciativa Liberal, seja a qualquer um, é o caráter político ser atacado sistematicamente, porque os senhores são os moralistas donos da verdade e que nós somos uns pecadores. Isso nunca connosco. Isso foi dito aonde? Isso foi dito aonde? Não, a postura que diz da irresponsabilidade, ainda agora o Sr. Deputado. O Sr. Deputado, não há postura de coisa nenhuma. Há a postura dos falsos moralistas. A postura tem a ver, desde o primeiro dia em que apareceu esse projeto, caído do céu, baseado em achismo. Quando é contrariado, a gente sabe. Eu não gosto. O Sr. Deputado é um democrata. Adoro ser contrariado, mas é com inteligência. Com inteligência. Pois, eu peço desculpa, mas eu não o insulto dessa maneira. Não, que seja de uma forma... Desculpa, o Sr. Deputado já me insultou-me já 3 vezes neste momento. Não, o Sr. Deputado não consegue lidar com a violência política. Posso falar? Pode. Pronto, o Sr. Deputado passa a vida a me interromper, mas pode falar porque... Eu não passei a vida a interromper, ouvi-o até ao fim. Nuno Morda, vamos agora então concluir esta questão. Também gostava de ouvir a opinião do deputado Edgar Silva. Está com menos tempo. Desde o princípio que apareceu este projeto caído do céu, que a Iniciativa Liberal se manifestou contra. Nós fizemos desenhos, croquis, com autocarros pendurados, uma carruagem que leva 50 andares é um autocarro pendurado por cima da cabeça das pessoas que vivem no Corral das Freiras. Desde o princípio que nós fomos contra o projeto. Desde o princípio. Não foi agora. Em consonância com aquilo que são os nossos princípios e os nossos pontos de vista, a proposta faz todo o sentido. Aliás, e a Iniciativa Liberal está mandatada pelos madeirenses que elegeram o seu deputado para apresentar as propostas que quiserem entender. Claro. Pronto. Mas não, eu não menorizo as suas. Agradeci que não menorizasse as minhas. Mas ninguém menoriza, Sr. Deputado. Agora, aquilo que nós não vamos admitir é... Não, você vai admitir o quê? Não vai admitir que não vai admitir a serenidade do debate. Sim, diga. Claro, a irresponsabilidade, os custos... Nós não andamos a lesar a Madeira. Mas a irresponsabilidade foi vossa. Não foi uma responsabilidade. Mas quem é que criou aquela ideia peregrina? Está bem, mas quem é que criou a ideia peregrina? Não foram vocês? Então a responsabilidade foi vossa. De governação... Edgar Silva, vamos também à sua opinião. Vocês acertam sempre. E acertam sempre. Não aceitamos sempre. Agora, há uma questão que é lógica. É que o senhor diz não menorizar, mas na prática o senhor deputado passa a vida, se não for de acordo com os seus princípios, a menorizar... Brunelli, vamos agora ouvir Edgar Silva. Para nós, a grande prioridade, a primeira iniciativa legislativa que nós vamos apresentar é um projeto que tem a ver com um objetivo que nós reivindicamos e colocamos desde 96. Em 1996, quando pela primeira vez fui eleito ao Parlamento Regional, a primeira proposta que nós apresentamos no Parlamento foi a de um regime de incompatibilidades e impedimentos
para os detentores de cargos políticos na Madeira. Porque a Madeira tem uma situação de exceção no país, é o que nós chamamos um offshore político, em que há um conjunto de exercício de funções que no resto do país, no continente e nos Açores, são incompatíveis. Os que exercem determinado tipo de funções políticas, determinados cargos, não podem exercer ou ter acesso a determinado tipo de práticas, mas só na Madeira é que essa exceção Estamos a falar de existe. situações concretas, por exemplo, que o PCP quer ver resolvidas. Não pode, no continente, um deputado, um detentor de cargo político, ser, ao mesmo tempo, ser de manhã deputado e à tarde estar a negociar à mesa do governo sobre as verbas do orçamento. Não pode estar a advogar de manhã no Parlamento a defender determinado tipo de causas e na parte da tarde, às vezes até ser parte interessada em processos que estiveram na intervenção política. Há aqui processos que têm a ver com uma promiscuidade de interesses públicos e interesses privados, que no resto do país não são permitidos e na Madeira é. Então é necessário que haja uma legislação que ponha termo a esta situação de exceção no que se fundo, apresenta à Madeira. para toda a legislatura. Portanto, Que seja para sempre. Claro. Os deputados na Madeira, o ideal é ter ir um pouco mais adiante, mas ao menos que se equipar aqueles que são direitos e deveres dos deputados dos detentores de cargos políticos na Madeira, ao menos que fiquem equiparados àquelas que são as obrigações impostas aos outros que estão no resto do país. Por que razão, e o PSD, ao longo de todos estes anos, tem impedido a viabilização desta legislação, desde 95, 96. Em 96 foi a primeira proposta, quando eu e o Leonel Nunes fomos eleitos, formámos grupo parlamentar. Foi a primeira proposta apresentada. Mas já em 95, o padre Mário Tavares, enquanto deputado único, apresentou essa proposta. E até em agora 95, nunca foi... 96, não podia ser porque estava em final de legislatura. Em 96 é que a Assembleia ia requerer um parecer, um estudo e um projeto de incompatibilidade. Tem a ver com o estatuto político também. E desde 1900... Depois era a Constituição. E depois... A verdade é que o PSD, e unicamente o PSD, enquanto nos Açores esta situação foi devidamente ultrapassada, no continente houve um aperfeiçoamento, era possível, mais além no sentido de criar impedimentos, maior transparência, esta promiscuidade e estas negociatas, que são fatores não só de suspeição, mas também de corrupção, têm que ser travados e a legislação a este nível é um objetivo incontornável e indispensável. Por que razão a Madeira há de ter esta exceção? O que é que nós temos será a primeira iniciativa distinto para que na Madeira existe este privilégio único à face da terra? O nosso tempo está a chegar ao fim e já agora exceção? gostava também de perceber junto da Mónica Freitas se já tem em mente alguma coisa, alguma ideia daquilo que vai apresentar, qual será a primeira medida que o PAN vai apresentar nesta legislatura. Portanto, o PAN, dentro daquilo que são as nossas causas e dentro daquilo que são as nossas medidas, nós queríamos começar, obviamente, por incluir aqui uma medida do âmbito da causa animal, e nomeadamente a questão da esterilização. Nós sabemos que já existem algumas coisas que são feitas ao nível autárquico, mas é importante haver aqui uma questão mais regional, exatamente, até porque isso vai colmatar várias questões e, portanto, será benéfico não só para a causa animal, mas para toda a população. De uma forma muito genérica, Nuno Morna, portanto, a alteração que vocês, partido, vão apresentar sobre portanto, a lei eleitoral. Será aquilo que o PSD chumbou e o CDS em junho deste ano, apresentado pelo Partido Comunista, que prevê a possibilidade dos madeirenses, como em todos os portugueses, em todas as eleições, inclusivamente os madeirenses, de votarem antecipadamente e em mobilidade. É tão simples quanto isto. E nós andámos o tempo, fizemos uma enorme campanha à volta disto. E, portanto, a vossa ideia é que depois há 4 anos para se resolver isto... Nós tivemos cerca de 700 madeirenses que votaram antecipadamente em mobilidade nestas eleições, com aquele esquema meio esquisito que existe. Em 2022 são 6 mil e muitos, por isso há uma diferença abismal entre uma coisa e outra. Pergunto ao PSD, a maioria, se vai estar disponível para acolher estas propostas e estas... Tem mais democracia. No que diz respeito a esta questão, eu gostava de corrigir, se me permite, um lapso do Sr. Deputado Morda. Nós não somos contra, pelo contrário, a votação em mobilidade, quer dos estudantes, quer dos madeirenses em geral. E isso foi muito claro e, na altura, até estou à vontade, que foi eu que fiz a defesa desse diploma. Aquilo que se prende é que há um conjunto de outras questões, nomeadamente na mexida da lei eleitoral, existia no âmbito da legislatura anterior uma comissão eventual para o aprofundamento da autonomia, da qual resultou a proposta de alteração à lei de finanças regionais e onde naturalmente a lei eleitoral era um dos temas e onde naturalmente estamos disponíveis também a fazer essa alteração e a incluir a possibilidade do voto em mobilidade poder ser alargado também aos atos
das eleições legislativas regionais, que neste caso, É não é o único, porque as autárquicas também. no país todo não podem ter esse... Embora em 2021 tenha havido o voto antecipado em mobilidade. Não, houve por causa da pandemia. Exatamente. Agora, aquilo que nos figura possível é que, naturalmente, parece-nos que no quadro da próxima legislatura a lei eleitoral será um tema em cima da mesa e onde essa questão será tida em conta. Agora, e a questão das incompatibilidades também? A questão que eu gostava de deixar aqui claro, quanto à questão do voto em mobilidade, é que o PSD não tem nenhuma razão, pelo contrário, de não ser favorável. A questão agora, há outro conjunto de outras questões, nomeadamente com a votação, porque o projeto do Partido Comunista integrava, inclusivamente, as pessoas no estrangeiro e a Constituição levanta problemas desse índole, nomeadamente com os consulados. Há essa questão, pode ver, isso foi uma das... E depois há uma questão que é esta, não é? Portanto, isto é votado aqui na Assembleia Regional, mas depois tem que ser... Sim, a lei da Assembleia da República. E depois há aqui outra questão que é importante. É uma proposta à Assembleia da República. Apesar de nós termos a capacidade de iniciativa quanto à lei eleitoral, a lei eleitoral não é só modificada naquilo que nós quisermos. Ou seja, a proposta até pode ser consensualizada por todos os partidos na região e chegar à República e sofrer outro tipo de alterações. E, naturalmente, aquilo que é o nosso entendimento, e estamos disponíveis, naturalmente, para ouvir, para recolher os contributos, para debatermos com toda a gente em sede da Comissão própria para o efeito. Agora, aquilo que nós não podemos esquecer é que é preciso também um compromisso das várias forças a nível nacional. Terá que ser negociado pelos diferentes partidos. Também nosso tempo já chegou ao fim. Ficamos hoje por aqui. Bruno Melim, Mónica Freitas, também Nuno Morna e Edgar Silva. Obrigado pela vossa presença. É o ponto final nesta edição. Voltamos na próxima semana com mais um debate parlamentar. Boa noite. Fique bem.